Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Gente, seguinte, vamos começar nossa segunda aula do trimestre. Então, hoje um tema também bem interessante, continuação realmente da lição da aula passada. O título da lição é Há algo errado com a família? Bom, gente, nosso tema ele já é um tema bem interessante, tem bastante assunto para a gente conversar, quero que vocês fiquem bem ligadinhos. Mas antes de a gente começar efetivamente a nossa aula, quero aproveitar e pedir para vocês um instantezinho da atenção de vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Senhor meu Deus, diante da tua presença, Pai, nós colocamos as nossas vidas nesse momento, te agradecendo em primeiro lugar, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela dedicação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Deus, por teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor esteja conosco, nos ajudando a aprender mais a Tua Palavra, a aprender mais de Ti, para que possamos, Senhor, ser direcionados por Ti, ter nossa vida transformada, Senhor, e para que verdadeiramente nossa vida, Senhor, possa ser um exemplo, possa, sim, Senhor Jesus, ser um referencial onde nós estivermos. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito e por tudo que tens a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, então é o seguinte, nossa lição de hoje, como eu falei, título dela, Há algo errado com a família? O nosso texto bíblico está distribuído lá no capítulo 1 de Romanos, dos versículos 18 até o 32. Eu quero começar, gente, lendo um dos versículos, que é o versículo de número 28, que ele vai dizer assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Gente, é um tema bem complicado assim, de a gente trabalhar, porque justamente ele mexe em algumas coisas que a gente já tem acompanhado como, enfim, como funções normais, né? Como, enfim, formas normais de se viver, porém que elas não seriam necessariamente corretas. Mas, enfim, acho que a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho disso e abrir um pouquinho a nossa mente, né? Como objetivos que a gente tem para a aula de hoje, acho que primeiro a gente conseguir apresentar alguns dos problemas da família, né, desses modelos de família. Também a gente poder mostrar que muitos desses problemas que têm acontecido, na verdade, eles vêm justamente porque existe uma falta de conhecimento da palavra de Deus e do propósito de Deus para a família. E aí acaba gerando, como reflexo, né, vários problemas, várias situações de crise, de dificuldade. E também eu quero reforçar com vocês as consequências do pecado de modo geral. Então, gente, eu quero que a gente possa conversar um pouquinho e ir trabalhando isso para que a gente compreenda um pouquinho do todo. Se a gente for pegar a nossa vida diária, né, enfim, o que a gente tem como padrão hoje, as famílias elas já têm passado por uma situação de crise em que existe uma grande luta pela desconstrução da família, a gente falou isso na aula passada, né? Pela desconstrução do modelo de família, então acaba que não só as pessoas comuns, mas enfim, as autoridades muitas vezes, enfim, vários setores da sociedade acabam colocando outras ideias, incutindo outras ideias que vão em desacordo com a palavra de Deus. Então é bem delicado isso, por quê? Porque a gente acaba muitas vezes incorrendo no erro de não prestar atenção no que a palavra de Deus tem para nós, enquanto lar, enquanto família, e a gente acaba indo pelo que o mundo ao nosso redor está falando, e isso pode gerar problemas seríssimos para as famílias. Tanto é que hoje, se a gente for ver, o número de divórcios, por exemplo, dentro de um casamento, né, ele é um número gigantesco. Isso em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E não só isso, mas as brigas, as discussões, enfim, modelos que a gente tem de até mesmo de comportamento, padrões de comportamento que são totalmente errados diante da palavra de Deus, eles acabam se tornando cada vez mais, amplamente conhecidos e divulgados, justamente por quê? Porque não existe embasamento na palavra de Deus para a maioria das famílias. E por que eu estou falando isso para vocês? Talvez você pense assim, não, mas eu não sou responsável pela minha família. Não, de fato, você, enquanto adolescente, não é responsável plenamente. Mas você tem a sua parcela de responsabilidade sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a forma como as coisas acontecem lá dentro.
Então, você não pode simplesmente assim, se omitir e dizer que não, eu não tenho nada a ver com isso. Você é uma parte da sua família. E como a gente já conversou também na aula passada, talvez você hoje seja a única pessoa cristã da sua casa, a única pessoa que segue os mandamentos de Cristo. Ou seja, você talvez seja a única pessoa lá dentro que pode sim lutar para quê? Para que os desígnios de Jesus, que são perfeitos, a forma que Jesus tem para as nossas vidas, que é perfeita, possa ser aplicada na tua vida e na vida da tua família, dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos. Então, gente, nós temos responsabilidade sim, independente da nossa idade, independente do local que nós ocupamos dentro da nossa família. Tá? Até alguém pode me perguntar assim, tá, mas o que é que está acontecendo com a família, né? Acho que é o primeiro ponto. Gente, a sociedade que a gente está vivendo, ela tem uma ideia de família que ela muitas vezes ela é fragmentada. Ela é uma família que ela não tem uma unidade. E aí eu pergunto para vocês, se tiverem duas pessoas, cada uma delas puxando para um lado, vão sair do lugar? Vai dar certo? Na verdade, provavelmente vai acabar ocorrendo uma quebra de aliança. E não necessariamente, se as duas estiverem em acordo, as duas vão conseguir ir para o mesmo local. Então, percebem que existe a necessidade de uma família, sendo uma família, ela ser realmente única, né? Ela ter um pensamento único, um pensamento uniforme, para que se possa chegar a algum ponto. Isso vai de encontro a situações, por exemplo, de lares em que a família não concorda sobre a forma como são criados os filhos, sobre a forma como é gasto o dinheiro, que geralmente a parte financeira é um problema grave dentro da maioria dos lares, ou da forma como a própria criação cristã ou não cristã, né, dentro de uma família, também é um ponto delicadíssimo, né, dentro de muitas casas. Então, gente, são várias coisas. E o que eu quero dizer para vocês, gente? A família ela só funciona bem quando todos estão cooperando para o mesmo objetivo. Quando todos estão realmente pensando na mesma coisa, estão trabalhando em prol da mesma coisa. Porque, caso contrário, a gente tem o quê? A gente tem as brigas. A maior parte das vezes que existe briga dentro de um lar é por quê? Porque cada pessoa está com um pensamento e não está disposta a nivelar o seu pensamento e achar um meio termo, achar um padrão adequado que atenda a todo mundo, que todo mundo fique contente, mas que no final das contas a família possa crescer e possa se desenvolver. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar um pouquinho. Ai, tu viu meus ossos? Não é aqui, é ali no próximo. Já que tu parou. Enquanto que no coração de Deus, ele criou a família, ele pensou na verdade num modelo formado, claro, pelo homem, pela mulher e pelos seus filhos. Mas sabe por que Deus criou isso, né? Por que ele teve essa motivação? É porque quando ele criou o mundo, ele deixou muito claro que a própria inteligência dele, criando as coisas numa ordem correta de acontecimentos. Então, com isso ele garantiria o quê? Bases. A gente não constrói algo novo enquanto a gente não tiver a base anterior para suportar. E é assim que funciona a família. Por isso, por exemplo, que quando se fala de casamento, eu sei que é um assunto tão interessante ainda para vocês adolescentes, mas só como uma referência, né? Quando se fala de casamento, o que muitas pessoas que estudam, né, o casamento, enfim, entendem? Entendem que primeiro o casal deve sim se conhecer, namorar, noivar, enfim, e o casamento. Porém, a maioria das pessoas que estudam essa área do conhecimento, elas não indicam, por exemplo, que os casais tenham filhos antes do primeiro ano de casamento. Por quê? Porque eles ainda estão se conhecendo. Ou seja, primeiro eles precisam criar uma base enquanto casal, para depois vir a fase filhos, para que tudo possa funcionar de uma maneira mais harmoniosa. E é mais ou menos assim que funciona a própria criação de Deus para a família, a própria visão de Deus. Cada vez que a estrutura ela não funciona desse jeito, que ela não é colocada dessa forma, ela é enfraquecida, seja na sua origem, ou seja na forma como ela vai funcionar depois. Então, são vários pontos, na verdade, em que a família ela precisa buscar, muitas vezes, estar dentro de um padrão. Eu não estou dizendo que todas as famílias vão ser iguais, porque nós somos pessoas distintas.
mas elas precisam buscar alguns padrões que são padrões bíblicos. De novo, gente, a base da nossa fé ela está na família. Tem até um trechinho que eu quero ler aqui para vocês que diz assim, ó: família forte, igreja forte. A igreja do Senhor não é fraca e jamais poderá ser derrotada, pois está firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Está lá em Mateus 16, 18. Só que sabe o que acontece? É que se a gente for olhar até mesmo o nosso grupo, né, a nossa comunidade cristã, vamos dizer assim, a nossa igreja, existem diversos tipos de famílias e muitas delas têm bases diferentes. Aí pode talvez ter uma família que tem uma base construída muito mais firme e outra um pouco menos. E aí acaba que a própria igreja ela também vai sofrer, porque a igreja, na verdade, ela é resultado de todas essas pessoas em comunidade. Então, se algumas delas funcionam bem e outras não funcionam tão bem, outras são mais instáveis, acaba que o todo não é estável. Então, percebe a importância da família. Por isso que a gente fala que acho que até eu falei sobre isso na aula passada. A família, ela é a célula máter da sociedade. Ela é a célula principal, é a base. Sem família, a gente não tem sociedade. Não tem como haver uma sociedade, né, se não tiver família. Seja a sociedade vista como sociedade cristã, olhando para a igreja, ou seja a sociedade civil, de modo geral, né, enfim, a sociedade que nós conhecemos. Por quê? Porque a família ela precisa existir como um organismo vivo, como um organismo correto, coerente e adequado. Na própria escola bíblica mesmo, se a gente for ver, a gente recebe muitas pessoas das famílias. Porém, se vocês forem perceber, muitas vezes em uma mesma família, uma parcela da família costuma participar efetivamente da escola bíblica e outra parcela não costuma. Aí acaba que a gente tem pessoas que estão se instruindo mais na palavra de Deus, pessoas que estão se instruindo menos ou não estão se instruindo. Acaba, no final das contas, que elas vão ter conflitos. Por quê? Porque essas bases de conhecimento e até mesmo seus valores e princípios, eles não vão estar de acordo. Tá? Então, acho que tudo isso faz parte desse entendimento. Por que a família está com problemas hoje? Porque ela acaba sendo uma família muito misturada e que não busca como embasamento a palavra de Deus. Mas alguém pode me perguntar, mas Leandro, por que isso está acontecendo? Acho que não tem nada a ver, não pode ser tão desastroso assim. Sabe, gente, muitas pessoas falam assim, mas não deve ser tão problemático assim. Olha, acho que a pessoa buscar a felicidade dela não é o problema. O problema é quando a felicidade dela acaba sendo comprada por qualquer preço. Aí a gente começa a ter uma situação um pouco mais delicada. Porque enquanto família, se a família ela está unida, se a família se ama, se existe essa coesão entre a família, a felicidade de um vai ser a felicidade do outro. Então todos vão rumar para o mesmo ponto. Agora, se dentro da família cada um tiver um pensamento diferente, cada um for puxando para um lado, a família vai viver em conflito. Aí tem aquelas histórias que a gente vê na TV, enfim, volta e meia tem situações, muitas vezes está na página policial, né? Tratando do quê? Tratando de famílias que entraram em conflitos que vieram a se tornar violentos, muitas vezes está causando óbitos. Né? Por quê? Porque não havia um embasamento da família a ponto de a família realmente abrir mão de algumas coisas em determinados momentos em prol do todo da família. Tá? Então, são coisas que a gente precisa já ir refletindo. Inclusive, assim, do coração do Senhor saem coisas boas. Do coração do homem, a gente vai ver em Mateus 15, saem coisas ruins. Então, não é da nossa natureza enquanto seres humanos ter desejos bons necessariamente. Por isso que cada vez mais a gente precisa buscar na palavra de Deus, buscar em Deus o embasamento para as nossas vidas, embasamento para os nossos desejos, uma direção nova para os nossos valores, tanto que o próprio texto bíblico, Paulo fala que nós devemos ter uma mente renovada, porque a nossa mente, do jeito que ela está, ela é uma mente podre, é uma mente corrupta, que ela não vai pensar primeiro no outro. Só que enquanto nós somos cristãos porque nós somos seguidores de Cristo. E aí a gente olha para Cristo. Cristo diz o seguinte, com as suas atitudes, ele diz o seguinte, primeiro vem o outro. Primeiro eu atendo a necessidade do próximo. Depois eu procuro atender a minha necessidade. Se nós somos cristãos,
A gente tem que seguir esse modelo. Então, primeiro eu atendo a necessidade do próximo, depois eu vou atender a minha necessidade. Ou seja, eu não posso viver sempre querendo o meu melhor, o que é bom para mim, independente, o resto que se exploda, porque o que me importa sou eu comigo mesmo. Então a gente tem que ter essas noções para realmente a gente acabar não entrando, né, nesse pensamento, nessa visão que ela é totalmente mundana. A gente chama hoje em dia, né, é uma expressão, depois dá para dar uma olhada no dicionário, existe uma expressão que se usa corriqueiramente hoje a respeito da sociedade atual, que é o hedonismo, que é o quê? É a busca do prazer, né, de se autossatisfazer a qualquer preço. E isso é uma característica deste século que a gente vive, em que muitas vezes a busca pelo próprio prazer ela se torna maior do que qualquer outra coisa. Então, nós, enquanto cristãos, a gente tem outras prioridades. O nosso prazer, claro, ele vai vir, a nossa felicidade vem também. Mas a gente primeiro busca as coisas do Senhor e as demais coisas vão ser acrescentadas na medida do tempo certo de Deus. Então a gente não tem que se desesperar, querendo correr atrás dos nossos desejos, do que a gente pensa, do que a gente sonha, porque tem que dar certo. Calma, calma que tem tempo para todas as coisas. Então vai dar certo. Até porque, gente, tudo que Deus fez, Ele fez de um modo bom e Ele fez com um propósito. Tanto em Romanos 1:28 a gente vai ver sobre isso, também na 1 Timóteo 4:4 vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso que qualquer atitude que a gente tenha que vai ser contrária à vontade de Deus, a gente pode sim acabar gerando uma outra situação, que é a situação de pecado. E aí a nossa velha frase já de cor, né? O salário do pecado ele é a morte. Porém, nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos e enquanto membros de uma estrutura familiar, né, membros de uma família, o que a gente não quer é a morte, a gente quer a vida. Mas o pecado ele vai nos trazer isso. Então percebe que cada vez mais a nossa vida e o nosso modo de existência enquanto cristãos ele precisa estar totalmente entrelaçado com os mandamentos de Jesus. A palavra de Deus fala, por exemplo, que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Eu sei que a obediência ela é uma situação bem complexa. Ela é delicada assim, de se observar como um mandamento de uma forma muito objetiva. Eu sei que ela é difícil, porém ela não é impossível. No tanto é que o Senhor nos dá como um mandamento. Por quê? Porque é possível alcançar a obediência. Agora, nós temos que buscar este princípio na nossa vida. Vamos seguindo aqui adiante um pouquinho. Alguém pode me perguntar, tá, mas então, tem alguma saída? O que eu faço, né? Socorro, e agora? Né? E agora, o que acontece? Gente, Deus não muda, né? Essa é uma das máximas da palavra de Deus, que afirma que Deus não muda. Da mesma forma como nem os planos dele, nem a vontade dele mudam. Então, assim, a nossa sociedade ela pode ter criado novos padrões, novos modelos, nova visão. Porém, o padrão divino ele permanece inalterado. Ele vai permanecer sendo Deus na tua casa, se tu assim permitir. E ele vai permanecer te ajudando e ajudando a tua família a andar no caminho certo. E garantindo assim felicidade. Não, a felicidade não é a ausência de problemas. Mas sim, a felicidade é quando, apesar dos problemas, vocês conseguem achar coisas boas e se alegrar nas coisas boas que vocês têm. Isso é uma coisa que eu observo bastante. Por quê? Porque dentro de uma família a gente vai ter desentendimento em alguns momentos. Isso é normal. Porém, nos momentos que nós estivermos juntos, que nós tivermos a oportunidade de construir algo juntos, nós estaremos felizes. Por quê? Porque nós vamos estar juntos fazendo isso. Seja numa atividade, seja fazendo alguma coisa, seja todo mundo na cozinha, alguém fazendo a comida, alguém lavando a louça, alguém secando os pratos. São atividades que todo mundo faz junto e que todo mundo fica feliz fazendo junto. Por quê? Porque está junto. Né? Eu sei que na adolescência, por exemplo, é mais difícil vocês quererem sair para passear com alguém, com o pai, com a mãe. Enfim, eu sei que é chatinho. A gente fica pensando, não, de novo. Né? Eu sei que isso é complicado, eu entendo, tá? Eu já tive a idade de vocês não faz tanto tempo assim. Mas
Tá, eu sei que tem gente rindo, não é pra rir. Mas, gente, o que acontece? Dentro desse padrão, até mesmo um passeio em família, ele se torna um momento especial. Por quê? Porque se a família ela tem o objetivo de viver feliz, ela vai buscar fazer com que esses momentos que ela está junta, que ela está unida, sejam momentos felizes. Gente, isso depende muito de nós próprios. Eu entendo que, é claro que tem aqueles momentos que a gente vai falar alguma coisa, talvez um membro da família não vai entender da mesma maneira, ou vai ter uma reação diferente, uma reação mais exacerbada, mais violenta, vai acontecer, porque nós também temos nossos temperamentos, temos nossos momentos, porém nós precisamos também buscar muitas vezes aquela calma, aquela paciência, para compreender aquele momento, muitas vezes deixar passar alguma coisa, e aí no próximo momento buscar o conserto, buscar fazer com que as coisas voltem para o seu modo normal, né? E de novo, como eu falei, nós hoje, enquanto professores, nós temos o dever de ensinar a vocês. E vocês, enquanto adolescentes, têm hoje o dever de compreender a palavra de Deus, de aplicar ela na vida de vocês, para que a vida de vocês seja melhor e para que a vida da família de vocês seja melhor. Por quê? Vocês são membros da família de vocês. Se a família de vocês estiver bem, vocês vão estar bem. Vocês vão estar sendo bem cuidados. Se a família de vocês tiver uma vida muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais cheia de momentos divertidos, com certeza vocês, enquanto adolescentes, vão se sentir melhor. Isso é um reflexo e é uma construção. Então, não pensem hoje que a minha vida, hoje ela está assim, então ela vai permanecer sempre assim. Não, na verdade eu posso, apesar de talvez estar em um momento ruim, eu posso começar a plantar coisas boas. Que no futuro eu vou colher coisas boas, eu vou colher situações novas, vou colher momentos na presença de Deus que vão ser mais legais, em que eu vou me sentir melhor e que tudo vai funcionar diferente. E, gente, até uma coisa bem importante, gente. Está lá em Romanos 6:23, tá? Eu falei agora há pouco. O salário do pecado, ele é morte. Então, assim, gente, não temos opções, não existem alternativas. Tá? Então, ou nós, enquanto membros da nossa família, buscamos ter uma vida coerente com a palavra de Deus e, consequentemente, melhoramos a saúde da nossa família, ou a gente entra nesse modelo de que bateu, levou, né? Que é o que muitas vezes acontece dentro das famílias e é terrível. Esse modelo bateu, levou, gente, é horrível, porque aí acaba que a família inteira ela vive constantemente em conflito, vive constantemente se matando. E isso não é bom para ninguém, porque nem o agressor inicial e nem aquele que contra-atacou, nenhum dos dois vai ficar bem. No final, o que acontece? Os dois se confrontaram, os dois saem empurrados um para cada lado, e aí o que se resolveu? Ah, mas eu ganhei a discussão. Tá, ganhou a discussão, mas perdeu um membro da sua família por um determinado tempo, por causa de uma discussão. Será que valeu o preço de ganhar a discussão, de ter a razão? Que a gente gosta de ter razão, né? Mas será que valeu a pena você ter razão, porém ficar o dia inteiro sem conversar com um familiar teu? Eu acho que não, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Por quê? Porque cada escolha que a gente faz na nossa família, essa escolha pode refletir em uma família mais unida ou em uma família dividida. Então, assim, pessoal, eu quero a nossa lição, como eu falei, ela tem bastante coisa para a gente conversar, mas ela também não é tão longa assim. Mas eu quero que vocês consigam compreender hoje. Gente, a verdade mesmo é que o pecado ele está na nossa natureza, né? Eu costumo brincar que o pecado ele corre nas nossas veias. Ele está aqui. Só que se nós buscarmos em Deus, buscarmos que o Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida, nos guiando, nos direcionando, nos alimentando, nos ajudando, cada vez mais vai parar de correr pecado na nossa vida e vai começar o quê? Vai começar a correr bênção, vai começar a correr coisas boas dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar realmente habitando dentro da nossa vida. Tem uma historinha que eu costumo ilustrar fisicamente, mas aqui eu não vou ter como ilustrar isso tão grande, vamos dizer assim, mas que eu costumo dizer o seguinte, deixa eu brincar com as canetas.
quando você não tem Deus na tua vida e alguém está andando perto de ti e essa pessoa esbarra em ti, a tua reação natural é: mas que tu não me viu, tu não enxerga, não olha por onde anda, por onde não sei o quê, por onde... A nossa reação natural. Por quê? Porque dentro de nós só tem o quê? Só tem o sangue de pecado. Agora, quando nós mudamos de posição e dentro de nós a gente começa a deixar que o Espírito Santo de Deus habite e que coisas novas venham da parte dele, quando acontece a mesma situação de alguém que nos dá uma batida, seja ela no âmbito que for, a nossa reação vai ser diferente. Ao invés de a gente xingar, a gente vai dizer: opa, desculpa aí, não, foi sem querer. Mesmo que tenha sido o outro que te ofendeu. Mas tu vai se sentir também mal pela situação, a ponto de não querer o conflito e de tentar apaziguar e trazer paz para aquilo ali, para aquele momento. Gente, essa é uma das verdades. Mas sabe por que isso acontece? Eu ouvi uma frase um tempo atrás que diz o seguinte: cada um dá aquilo que tem de melhor. Então, se dentro de mim só tem o meu pecado, só tem o meu ranço, só tem a minha má vontade com tudo, é óbvio que em qualquer situação de conflito eu vou devolver para as pessoas isso. É o meu ranço, é a minha raiva, a minha ira. Agora, se dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus e ele vem trabalhando na minha vida e a minha vida vem sendo transformada e as coisas que Deus tem, os valores de Deus, eles estão sendo implantados na minha vida, quando alguém me confronta, ao invés de eu devolver já com 7 pedras na mão, né, eu vou devolver com muito mais brandura, com muito mais calma e vou procurar o conserto. Estão entendendo, gente? Eu acho que é bem simples, na verdade, esse conceito. E, de novo, a gente aponta para o mesmo local. Palavra de Deus. Se nós estivermos firmados na Palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não vai ter espaço dentro de nós para o pecado ficar tomando conta. O pecado não vai mais ter tanto domínio sobre nós, a ponto de fazer com que tudo vire conflito. Eu não estou falando também que... mas então quer dizer que na minha família, mesmo que façam algo de errado, eu tenho que aguentar? Não. Mas, gente, quando alguma coisa está errada, a gente procura um meio de se comunicar. E existem formas de comunicação que não necessariamente exigem violência. Você pode, por exemplo, entre aspas, aguentar uma afronta num certo momento, e aí depois que passar, depois que está todo mundo mais calmo, ir lá e conversar com calma. E explicar: desculpa, mãe, o pai, sei lá, olha só, deixa eu só perguntar uma coisa. O que foi? Não, é que assim, aquela hora que aconteceu tal coisa, assim, assado, o senhor me falou, a senhora me falou tal coisa. Mas é que eu tinha entendido tal coisa. Eu fiquei meio assim, porque eu tinha entendido que o senhor tinha me dito assim e eu estava fazendo assim. Daí o senhor foi lá e me chamou a atenção porque eu tinha feito diferente, mas eu estava fazendo que nem o senhor tinha me dito, então eu quero entender. Então você vai conseguir confrontar algo que estava te incomodando, porém ao invés de trazer o conflito maior, você vai estar trazendo o quê? Vai estar trazendo muito mais paz e muito mais calmaria. Tá bom, gente? Para a gente finalizar o nosso momento, antes da gente fazer a nossa oração, eu já quero comentar com vocês a respeito da nossa aula que vem. Tá? Na semana que vem, domingo, a gente vai ter a nossa lição de número 3, que o título dela é Obediência e Adoração. O texto bíblico, já anotem aí, tá? Ele está em Mateus 15, tá? Mateus 15, dos versículos 1 até o 9. Tá? Então, quem puder já vai dando uma lida durante a semana para já chegar aqui na nossa videoaula já com muito mais atenção. Na medida do possível, quero também já comentar com vocês. Vou tentar colocar algumas atividades para vocês, né, para vocês também ficarem mais ligadinhos. E, gente, vamos procurar mais a Deus. Eu garanto para vocês, quem procura o Senhor vai encontrar Ele. E quem encontrar o Senhor vai ter uma nova vida. É simples assim. Tá bom? Vamos fazer uma oração, então vamos finalizar nossa aula de hoje. Tá? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e vamos pedir para que o Senhor coloque no nosso coração mais e mais esse desejo de ter uma família unida, de ter uma família com menos problemas e de ter uma família com muito mais Deus habitando dentro dela.
tá bom? Vamos fazer essa oração? Senhor meu Deus, diante da Tua presença, Pai, nós permanecemos essa tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela direção que o Senhor tem dado, Senhor Jesus, a cada um de nós. Ó Pai, nesse momento nós fazemos uma oração especial, te pedindo, Senhor, pelas nossas famílias, pela nossa casa, te pedindo a Deus que o Senhor venha sobre cada um de nós, Senhor, nos ajudando, nos instruindo, Senhor, nos dando calma, nos dando, Senhor Jesus, sabedoria, para que a gente possa fazer as melhores decisões no tempo certo, para que a gente não venha a se debater com as situações, para que a gente não venha a se incomodar tão facilmente, Senhor, mas que a gente possa, sim, ter mais diálogo, ter um pouco mais de conversa, ter um pouco mais de cuidado e de zelo com os nossos familiares, para que o amor que existe dentro da nossa família, que nos uniu no início, ele possa permanecer presente em todas as situações. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te peço nessa noite, abençoa cada lar, cada familiar que está aqui nesse momento, neste vídeo, Senhor, que está aqui nos acompanhando. Abençoa cada lar e cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Deu, terminei. Já? Pode coitar.